noite, amores! Bora falar sobre o homem conduz a relação. O que será que realmente significa essa frase? Bora, bora, bora! Hoje com participação especialíssima do Fernanda Taliba, da página O Homem Racional. Um papo muito reto sobre o papel do homem no relacionamento e, lógico, também vou falar um bocado do papel da mulher também. Metallica tocando no fundo. Ei, Fernando! Peraí que eu vou te chamar. Bora lá a gente falar sobre isso. Peraí, deixa eu tirar o Metallica. Já te aceitei, Fernando. Todo dia alguém me pergunta isso, o que é o homem conduzir a relação. E aí? Cadê você, Fernando? Tá vendo tudo preto. Agora deu. Ei, ei. Opa, tá bem baixo aqui. Só não tô te ouvindo pelo fone, tô te ouvindo fora do fone. Mas tá tudo bem. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo você. Você tá conseguindo me ouvir? Tá bom. Vai aqui mesmo, vai fora do fone. Bom, a minha voz parece E que aí, tá como é saindo, que não tá vocês dando estão? retorno. Como é que estão as coisas por aí, Fernando? Bom, as coisas aqui estão tranquilas, Camila, graças a Deus. Felizmente estamos seguindo em frente, apesar das dificuldades, né? Acho que todos nós temos essas lutas, mas, enfim, não adianta a gente ficar focando excessivamente nisso, não é? Não é? E Gente, por aí, quem como não é que tá? conhece Fernando, se apresenta aí pro povo, pra quem não te conhece. Certo. Bom, boa noite, senhoras e senhores, todos os que estão assistindo a essa live, que estão dedicando esse momento na segunda-feira, primeiramente. Meu nome é Fernando Ataliba, estou aqui à frente da página O Homem Racional, inicialmente formado em administração, mas estamos aqui, né, passando por essas mudanças aqui na frente, atuando como, de certa forma, como professor, como orientador, como mentor, finalizando aí uma espécie de especialização em terapia também, então vamos ver o que acontece daqui para frente. E estamos criando conteúdo para homens já faz mais ou menos 3 anos, passando por várias mudanças, por vários processos de amadurecimento, para realmente tentar entregar aquilo que é melhor, aquilo que é mais superior, aquilo que realmente leva o homem além desse patamar superficial que às vezes a gente vê pela internet, que é só pegar mocinha, pegar mulher, sair, isso, ficar, etc. Papapá. A gente quer ir bem além disso daí. Eu vou fechando o meu microfone pra não dar eco. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá todo mundo ouvindo bem? Eu, Fernando, todo mundo ouvindo bem. Eu te ouço 100%. Ótimo. Bora lá, né? Vamos conversar sobre isso. Fernando, todo dia chega seguidores pra mim. Normalmente tiveram um término de relacionamento, normalmente relações longas, onde o cara não entende o que acontece que a mulher termina a relação. O cara é sempre a mesma história. Ah, eu me dediquei muito, eu dava tudo pra ela, mesmo assim ela foi embora. Aquela história de sempre. Começo a ver, eu percebo que teve muita falha na condução da relação. E eu percebo que muitos homens não entendem o que é isso. Eu queria muito, assim, que você trouxesse a sua visão e a gente fosse comentando sobre isso, né? Porque eu vejo que quando eu falo, eu fico assim, era isso que faltava, né? E normalmente são sempre os homens com o mesmo perfil, que é o famoso nice guy, né? É o que a gente mais vê chegando com esse karma, né? É quase um karma do nice guy ser trocado, né? Pois é, não é? Eu acho que, bom, falando como homem, vamos lá, pessoal, eu quero que os homens que estiverem assistindo aí, que eles compareçam agora nos comentários e fiquem até o final, porque a gente vai falar sobre bastante coisa, tenho certeza também que a Camila também tá com algumas ideias muito boas. Eu fiz uma enorme de uma colinha aqui no computador, provavelmente não vou conseguir falar sobre tudo isso. Quem quiser depois a gente pode, não sei, a gente faz uma publicação compartilhada, coloca tudo junto. Mas quem aí como homem já passou por uma situação em que ou você foi trocado, o que acontece, eu não quero dizer que, meu Deus do céu, isso daí é uma das piores coisas do mundo, isso acontece, ou você foi trocado, ou você começou a sentir que talvez a mulher ela começou a se distanciar de você, ou ela começou a esfriar na relação, ou ela simplesmente falou que, parece que tem alguma coisa de errado, ou talvez seja eu, sabe, não é você. Então, isso são alguns sinais de que talvez, não, com certeza algo está errado nessa relação, não é? Mas o problema é que geralmente às vezes os caras eles colocam isso como se fosse um problema da outra pessoa.
poucas pessoas têm essa capacidade, essa maturidade de pegar e assumir a responsabilidade, de jogar em cima dos ombros e falar, não, peraí, deve ter alguma coisa de errada e pode ser eu. Eu acho que é aqui que falta esse elemento a mais, esse elemento maior, superior, que agrega no homem uma certa maturidade que tem totalmente a ver com o tema que nós iremos conversar hoje, que é justamente essa questão da condução dentro da relação. Obviamente, se a gente for pegar uma interpretação aqui, uma analogia de um carro, beleza, nós temos aqui uma pessoa que está dirigindo, sabe? Mas se a gente for falar, por exemplo, sobre um piloto de rally, poxa, quem já assistiu rally, aqui eu que sou fanático por automobilismo, vai perceber que, momento polêmico, não, o pessoal que dirige Fórmula 1, sensacional, um puta respeito, mas rally é em outro nível. E são preciso, é necessário duas pessoas para estar conduzindo ali. Nós temos alguém que está focado inteiramente no volante ali, e fazer essa parte técnica, e uma outra pessoa que está ali passando toda essa informação acerca do caminho diante. Não que talvez o piloto não saiba, ele sabe, mas é uma pessoa que está lá para dar um suporte que é absurdo, que vai fazer com que aquela outra pessoa, que ambos juntos eles atinjam o objetivo, que é ganhar a corrida, que é completar o circuito, etc, etc, etc. Então, essa condução, embora às vezes pareça que é uma pessoa só, que haja para algumas pessoas, talvez um preconceito de superioridade e inferioridade, não, são duas pessoas unidas dentro de um objetivo só. Exatamente isso. E eu vejo que tem muita confusão, inclusive na própria Red Pill, né? Que Sim. traz como se o homem tivesse que totalmente anular a mulher para conseguir ter um relacionamento bom. E não funciona. Ainda mais hoje em dia que não funciona mesmo, né? Nem antigamente funcionava. Eu vejo muita gente falando isso, ah, mas as mulheres antigamente eram submissas. Não. As mulheres não tinham dinheiro para ir embora. Era isso que acontecia. E hoje as mulheres têm o seu próprio capital e elas normalmente saem de um relacionamento desse, né? Sim. Agora, uma coisa que você tocou num ponto pra gente poder começar a desmembrar isso perfeito, né? Pro cara conseguir ser o motorista desse carro do rally, né? Ele tem que ter uma postura, ele tem que ter um posicionamento, ele tem que ter uma mentalidade pronta para aquilo. Ele tem que ter um arsenal de informações, vamos dizer assim, para conseguir fazer isso. E o que eu percebo é que a maioria desses homens que vêm até mim que falam isso, não tem. A maioria dos casos que chega até mim são homens que inverteram o papel dentro do relacionamento. Ou eles viraram pai dessa mulher, ou viraram filho dela. Uma das duas coisas, sempre isso. Ou vira pai ou vira filho. Ou vira quase irmão, né? Mas normalmente é pai e filho. Em algum momento daquela relação, essa mulher assumiu um lugar diferente do que a que está do lado do cara lá no carro, na sua analogia. Ela saiu desse lugar e ela começa a perder toda a questão da admiração por esse homem. E tem vários pontos que tiram o homem dessa postura, né? Que você chama até de moldura, né? Sim. Tem muito Sim, tem várias pouco. coisas. Por exemplo, você citou aqui que uma forma da gente começar a falar sobre isso é falar, por exemplo, o que torna, por exemplo, o homem competente para isso. E parte dessa competência, ela vai se fazer valer, como eu falo por aqui na página, a construção da moldura do homem. E a moldura dele, na minha concepção mais atual, eu poderia dizer de uma maneira filosófica e tanto prática, que é como se fosse a narrativa pessoal desse homem. E dentro da construção dessa narrativa pessoal, dessa construção dessa história, dessa construção dessa pessoalidade dele, do que é aquele homem, o que define ele como um indivíduo só, um eu, vai haver a construção de várias competências, de várias habilidades, de várias coisas que vão, abre aspas, empoderar esse homem da capacidade de conduzir. É como se fosse essa capacidade de dirigir um carro, que requer, certo aspecto, né, sobre certo aspecto, a CNH. Você precisa de uma comprovação. Obviamente que dentro dos relacionamentos isso não é dessa maneira, sabe? Tanto na parte afetiva, você não precisa sair por aí apresentando uma carteirinha, sabe? As pessoas elas vão descobrindo isso no decorrer daquela relação. Mas, voltando em um outro aspecto que você havia falado, que, por exemplo, em certas partes dessa comunidade Red Pill, na verdade, eu costumo ver isso de uma maneira até bem generalizada. Não que aqui, agora, dentro da minha página, isso esteja de uma maneira muito bem difundida. A gente já não está mais falando sobre isso com tanta frequência.
Acho que a última vez que eu falei provavelmente sobre Red Pill já deve ter, sei lá, semanas, meses, mas enxerga-se muito como se fosse essa questão de conduzir é como se fosse um poder supremo dado ao homem, que, bom, às vezes o pessoal utiliza essa referência bíblica e eles acham que isso, de certa forma, é uma espécie de controle. E eu acho que aqui, a princípio, é importante colocar um apóstrofe aqui, não sei, uma observação, né? Primeiro, que conduzir é diferente de controlar. E existe uma diferença muito grande, uma diferença abismal do que é você controlar alguém, o que é algo absurdo. Isso não existe em qualquer perspectiva saudável da diferença, né, entre você conduzir momentos, você conduzir, principalmente isso aqui, eu quero que o pessoal grave isso, é conduzir momentos, tá? Voltando no que eu falei sobre o que é a moldura, a gente pode enxergar, de certa forma, partes da nossa vida como a gente contando uma história, a gente contando uma narrativa. E se o homem prestar atenção nesses momentos, falando sobre moldura, falando sobre condução, falando sobre várias coisas sobre vida, nesses momentos em que você consegue, e você é o homem capaz, o homem com moldura, o homem competente para conduzir aquela narrativa, conduzir aquela história, contar aquela história de uma maneira proativa, então você vai estar conduzindo e a outra pessoa, ainda que aparentemente esteja sendo conduzida, ela está se deixando ser conduzida porque é, por assim dizer, conveniente, mas porque é bom para aquela pessoa, ao passo que também é bom para você. Então, é diferente de uma ideia de controle. A ideia de controle, ela meio que ela se correlaciona muito com uma visão de mestre-escravo. E não é isso que nós queremos, obviamente, fazer valer aqui, né? É muito mais uma intenção de pares. São pessoas juntas, unidas por um propósito só. É isso, até porque também, quando a gente fala condução da relação, gente, não tem nada a ver de o homem deixar de ser ele, a mulher deixar de ser ela. Isso é natural, é algo biológico. A nossa natureza pede por isso, porque o homem representa segurança, proteção, provimento, até pela própria estrutura física do homem. A mulher se sente confortável nesse lugar. Não é nada forçado. O problema é que por causa de toda uma construção que a gente vem vendo, né, a gente tem assistido sendo destruída na masculinidade natural das coisas e o feminino natural das coisas, isso tem virado algo como se fosse estranho. As pessoas acham estranho uma relação assim. Não tem nada do que o homem está mandando na mulher, a mulher manda. Não. Tá cada um no seu lugar, naquela dança. Eu sempre ponho uns vídeos de dança aqui quando eu falo sobre isso, né? Aquela dança, o homem sendo aquela pessoa que está direcionando, porque a mulher, por muitas vezes, ela se sente confortável nesse lugar. E lembrando que a direção, por muitas vezes, é a mulher que dá primeiro. Quando o casal está alinhado, isso é muito fluido nesse casamento, nesse casal, né? Às vezes é simplesmente um tá no papel certo e o outro também. O problema é que hoje tá um homem muito fraco emocionalmente, com uma mulher também muito fraca emocionalmente, e ambos ficam nesse bateção de frente o tempo todo. E aí tá se perdendo uma coisa que é simples. E eu percebo que muitos homens estão abrindo mão desse lugar, sabe, Fernando? Quando eu converso com eles. Ah, eu sempre escuto essa frase. Ah, para evitar conflito eu deixava ela pra lá, eu deixava ela fazer qualquer coisa. Essa semana mesmo eu recebi, foi semana passada, um seguidor que começou a me contar um pouco da história. A mulher terminou com ele, no meio da nossa conversa, ela mandou uma mensagem terminando, que a mulher vira e mexe, saía de noite sozinha para as baladas. E ele, eu não quero discutir. Não é que não quer discutir. Ele tinha medo de perdê-la. E isso, gente, a mulher, cadê? Cadê o posicionamento do cara? Cadê o cara falando assim, não, peraí, eu me amo. Cadê a palhaçada aqui? Acabou isso. Tá muito associado com essa construção dessa moldura que tem um amor próprio, né? Na linha de base. Se eu não me amo, eu não consigo me posicionar. Eu tenho medo de perder. Que é o que eu vejo muitos homens passando hoje.
um medo gigante de perder a mulher que eles têm. E aí acontece o resto. Com certeza. Nossa, essa parte que você falou sobre tanto essa postura de evitar conflitos, como isso deriva, né, obviamente, de uma postura anterior de falta de amor, né, de um ambiente interno desequilibrado, de um ambiente interno desestruturado, que é justamente essa desordem afetiva que, ora, impede o sujeito de enxergar aquilo que é ruim e negar, né, e não desejar aquilo que é ruim, aquilo que é mal, ao passo que ele não consegue também se afastar daquilo por um motivo de apego emocional, por um motivo de sentimento de escassez, que volta naquela questão, naquele aspecto de criar para si uma competência, de criar para a sua narrativa, para a sua história, elementos que sejam interessantes, que sejam empolgantes, que sejam excitantes para si, não só para outra pessoa, e acaba chegando a este momento, né? Esse fatídico momento de que eu vou ter que tolerar esse tipo de situação, eu vou ter que tolerar esse tipo de comportamento, eu não quero entrar em conflito, eu não quero me expor a parte que acha, que considera aquilo desnecessário, que acha aquilo incômodo, que acha aquilo negativo, porque esse expor, ele vai vir muito atrelado à exposição do eu. E qualquer parte do eu, pequenas características do eu, quando expostas e são negadas, são rejeitadas, isso soa como se fosse uma rejeição inteira do eu. Isso dói muito para a pessoa nessa situação, especialmente numa situação em que está fragilizada afetivamente e que existe esse apego pela outra pessoa. Então, não é que você, por exemplo, no caso do homem, ele deixa, de certa forma, de ser um agente, né, proativo, condutor, né, de estar conduzindo a relação, mas também deixa de estar essencialmente conduzindo a própria vida e, ao deixar de conduzir a própria vida, e vale lembrar aqui, né, que quando o homem ele está nesse papel de condutor, ele não está essencialmente conduzindo a vida da outra pessoa. Ele conduz, ele pode exercer um certo tipo de influência positiva, e a gente pode falar já já sobre isso, mas é uma influência que ela é aceitada, ela é percebida, né? Isso é necessário que ela seja percebida pela outra pessoa e não seja meramente aceita como se fosse uma ordem, como se fosse algo que vem de cima. Na verdade, é uma proposta, uma sugestão. Por exemplo, quando eu vou sair ou vou fazer qualquer coisa com a minha namorada, eu estou sempre propondo. Eu nunca estou ordenando, eu nunca estou determinando. Tudo que é determinado, tudo que é muito limitado, é só referente aos meus limites, é referente àquilo que é meu. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma sequência aqui, conversei com o pessoal sobre roupas. Então, se eu for falar alguma coisa sobre roupas, se eu for falar alguma coisa sobre sair à noite, se eu for falar alguma coisa sobre amigos e pessoas que ela tem muito próximo, homens, então vão ser coisas referentes ao meu eu. Então, são partes de mim que eu vou desprender e vou apresentar a outra pessoa, correndo os riscos que forem necessários. Que riscos, ADM? O risco da outra pessoa rechaçar aquilo que você está falando e que vai te doer, de certa forma, ou não. Então, eu me desprendo disso e apresento isso para outra pessoa, e aí sim, nisso daqui é totalmente eu estou sendo autoritário porque é a minha narrativa. Então, dentro da minha história, eu não vou aceitar que ela saia com um vestidinho muito curto, mais curto do que eu coloquei nos stories hoje, bem pior. Não vou aceitar, por exemplo, que saia à noite, não vou aceitar que, por exemplo, ela saia final de semana e fique, sei lá, 5 horas com um amigo, o melhor amigo dela, o melhor amigo. E que eles têm uma proximidade muito absurda. Então, tá bom, são elementos pessoais que compõem essa minha personalidade. Isso é meu. E quando eu determino que eu não aceito isso, eu estou conduzindo a minha narrativa. Nossa, mas você está impondo isso sobre ela. Não, não existe uma imposição, existe uma expressão daquilo que não é, né, que eu não aceito nessa relação. Não aceito, né, nessa relação da minha parte. Se ela acreditar que isso é valioso para ela de alguma maneira, então ela vai, né, aceitar esse valor e ela vai se desprender do valor dela. Assim como ela pode chegar para você e falar: não aceito que você também tenha amigas, não aceito que você também siga mulheres, não aceito isso, aquilo, etc.
Então, ela está apresentando valores dela que você também pode, como homem, recusar ou aceitar. Se você, bom, ponderar tudo isso com bastante sinceridade, com bastante humildade também, para saber dizer, não, realmente, me parece que toda essa ponderação que ela trouxe é um valor real, o valor que eu estava trazendo não era um valor superior, e existem valores superiores e valores inferiores, e eu vou decidir acatar a essa sugestão dela. E não tem nada de errado nisso daqui. Então existe aí esse jogo, tá? Um rapaz ali perguntou, mas aí não virou regras, é também uma disputa. Sabe, eu não diria que é uma questão de disputa. Porque, veja bem, todas as pessoas são diferentes umas das outras sob certo aspecto. E para que uma relação ela funcione, é preciso que haja um pleno entendimento, que exista um meio termo, que exista um equilíbrio entre essas duas personalidades, para que esse meio termo conduza e seja, por assim dizer, a linha pela qual os dois lados caminham. Porque não tem como, por exemplo, eu caminhar para lá e ela caminhar para lá. São linhas que não são paralelas e que elas não vão se cruzar se a gente for perceber num plano eterno, num plano ad eterno, um plano infinito. Porque não vão se cruzar. Agora, se existe essa linha paralela por onde ambos podem caminhar juntos, aonde os dois se encontram, perfeito. Então, é preciso que, em um certo aspecto, exista esse ponto de encontro entre as duas opiniões, entre as duas visões, que isso esteja de acordo para que a relação ela consiga dar certo. Quando as duas pessoas elas se desentendem em muitos aspectos, vai haver muito atrito, vai haver muita disputa. E essa disputa, sim, não vai ser legal. Então, muitas pessoas, né, muitos homens chegam para mim, ou mulheres também, eu não me entendo como namorado nisso, naquilo, isso. E a gente está sempre brigando. E eu me pergunto e pergunto a essas pessoas também, principalmente em mentorias, quando aparecem. E por que você faz tanto esforço para estar com essa pessoa, se não funciona de uma maneira tão natural? Por que você faz esforço para que ela não saia à noite? Por que você faz esforço para que ela não tenha, 30 amigos homens? Por que você faz esforço para que ele, né, delas para com eles, para que ele, sabe, fique, sei lá, jogando videogame o dia inteiro, ou ele fica assim, assado, fica bebendo demais, sai do futebol todo dia? Por que você faz esse constante esforço? Se vocês não podem simplesmente, né, você e uma outra pessoa podem simplesmente se encontrar e ter, sabe, valores muito próximos. E aí sim, essa relação que nasce da união dessas duas pessoas, dessas duas personalidades, vai funcionar de uma maneira muito mais suave, de uma maneira muito mais sutil. Tá? Então, não é bem Os famosos alinhamentos, né? Sim, exatamente. Também. Tem que fazer, gente, alinhamento. Teve um outro moço que perguntou aqui, que acho que engata com isso aí que você falou, se ele falou a palavra imposição, não é que é uma imposição, né? Que você deixar claro os seus valores deve ser logo no início. Ou seja, eu não gosto de roupa curta, eu não aceito você ficar com amizadezinha com homem. Aí cada homem tem o seu nível de aceitação. Uhum. Se ele deve deixar isso claro logo no início, tá conhecendo alguém, já deixar isso claro. Gente, meu ponto de vista é que sim. Por exemplo, quando eu tô conhecendo alguém, e isso eu já perdi pessoas por causa disso. Eu não dou pro cara no primeiro encontro. Não dou. E hoje eu sei que isso é muito comum. Então, quando eu tô conhecendo alguém, uma das primeiras coisas que eu falo é isso. Eu falo, quando o assunto começa a entrar nesse negócio de relacionamento, eu falo, olha, eu não sou como a maioria. A gente vai sair, vai conversar e provavelmente nem beijo vai rolar, tudo bem? Eu deixo claro. Porque se o cara estiver querendo só isso aqui, ele vai embora. Já é um filtro. Então eu deixo claro os meus valores. Eu deixo claro que eu não gosto de homem que bebe berrão. Eu deixo claro que eu não gosto de vícios. Eu deixo claro. Como é que eu vou conhecer alguém? Eu conheço a pessoa toda sambada e eu, não. No meio do caminho eu conserto ela. Não vai dar certo não, gente. Esses alinhamentos têm que ser feitos no início, sim. Se você não tolera, né, Fernando? Igual tem muitos homens que não toleram certas coisas, tem outros homens que toleram aí, cada um com o seu. Se você não tolera algumas coisas, tem que ser falado, gente. Tem que ser falado. Aí a pessoa tem o direito de sair, se ela não quiser. Pronto. O problema é que a maioria fica seguindo o medo e a escassez, né? Aí acaba enfiando cabeça. A pergunta era sobre
sobre falar sobre isso a princípio, não é? Eu não lembro se É, utilizaram como sim. impor ou imposição, coisa do É, tipo. ele perguntou assim: eu devo falar as minhas imposições logo no início? As coisas que eu não aceito, Tá. coisas que eu entendi de Ah, sim. imposições, né? Entendi. Tá, eu acho que. Não, não acho. Tenho certeza, né, com relação à minha opinião, obviamente. Existem coisas que você precisa declarar de início, porque são fatores eliminatórios, são critérios eliminatórios que você já dispensa a outra pessoa ou ela dispensa você e assim por diante. E tem coisas que você precisa adquirir uma certa capacidade de enxergar isso sem precisar impor, sem precisar perguntar, sem precisar ser tão objetivo de início, sabe? Porque, por exemplo, tem assuntos que são muito delicados para você chegar na história, por assim dizer, você chegar e mandar bala. Por exemplo, a questão do. Não, por exemplo, não, mas a questão da mulher falando: olha, eu não vou ficar com você em um nível íntimo agora no início. Em vários casos, eu tenho certeza que isso daqui é necessário falar. E para vários homens, tanto em mentorias, tanto aqui na página, eu costumo falar para eles também: caras, não vá para o encontro com a mentalidade de querer sexo. Não vá querer pegar, não vá com essa intenção. Primeiro, se você está buscando, e isso é o que eu prego, por assim dizer, aqui na página, que é justamente uma relação, né, interações e engajamentos que sejam muito mais superiores. Você não vai conseguir esse tipo de mulher que você procura, que você busca, que você tem interesse, se você está sintonizado, por assim dizer, com essa intencionalidade. Se você já está querendo ir para justamente só bagunçar, fazer, sabe, só para esse tipo de intenção, certo? Você não vai encontrar. Então, se você se deixa levar, primeiro, por essa intenção, o tipo de mulher que você talvez encontre vai ser essa, ou se você encontrar de outro tipo, você vai ter uma certa frustração. Agora, se você já não tem esse tipo de vontade dentro de si, se você já não tem outros valores e tudo mais, você meio que, de certa maneira, começa a se encontrar com mulheres que vão estar mais ou menos sintonizadas com isso que você também está buscando. Foi o que aconteceu tanto com a minha namorada, é o que está acontecendo com outros rapazes que eu também tenho contato com eles, que o ambiente em que eles encontram essas outras mulheres e a forma como essa interação ela se desenrola, esses valores eles já vão surgindo, eles vão emergindo naturalmente durante a conversa. Então não é que ela vai chegar e vai falar, por exemplo, não estou no primeiro encontro. Não vai acontecer. Por quê? Porque todo o arranjo daquela narrativa já comunica indiretamente que aquela pessoa não está sintonizada nesse modus operandi, por assim dizer, que já chega, que já dá, e nem ele da mesma maneira. Por quê? Porque ele já comunica que ele não está nessa vibe, por assim dizer. O que ele está procurando é uma coisa muito mais sólida, muito mais concreta, muito mais séria, que não envolva essencialmente esse contato físico tão prematuro, por assim dizer. Mas, como nem todo mundo é o Buda, ou sei lá, que entende e capta essas coisas de uma maneira tão transcendente assim, para as mulheres que estão por aí, para os homens também, dependendo das circunstâncias, sim, é bom que você fale as coisas no começo, sabe? Então, para a mulher, sabe, eu estou procurando alguma coisa um pouco mais sólida, uma coisa um pouco mais séria, sabe? Eu não estou afim de fazer bagunça. Se o cara não tiver, sabe, aquele QI de 70, ele vai entender. Ele vai entender. Acho difícil, né? Porque, enfim, na verdade eu não acho difícil, levando a média do brasileiro hoje em dia. Mas é importante que você comunique. E o cara também comunique aquelas coisas que ele não concorda. Agora, veja bem, se você sai com uma mulher que usa um micro vestido e você vai comunicar para ela que você não tolera esse tipo de coisa, você já está instintivamente colocando a si mesmo, escrevendo a sua narrativa, a sua história de uma maneira totalmente errada. Então não faz sentido que você queira impor, abre aspas, esses valores para uma pessoa que você já percebe que ela não tem esses valores. Não faz sentido. É que nem a Camila falou, não vou tolerar um homem que seja, sei lá, beberrão, e é a mesma coisa que ela querer encontrar com esse cara naquele boteco da esquina que já está mamado. Então, isso requer uma certa sofisticação na percepção da pessoa. E às vezes, igual, o Instagram hoje é uma grande ferramenta de dates, de interação. Então, às vezes, por exemplo, chega alguém, eu falo isso muito com os meus seguidores, a mulher começa a interagir com ele lá no Instagram. Ele não sabe nada sobre ela. E tem pessoas que enganam bem. Tem mulheres que o Instagram é de uma freira. Mas quando ele vai conhecer a mulher, tem outra índole. Então, alguns valores, na minha visão, gente, eu sempre falo isso, os primeiros encontros, eles têm que ser para alinhamento de valores.
valores, quem você é, quem ela é, hobbies, gostos. Ficar com alguém muito diferente dá muita confusão a longo prazo. E aí cai nisso, né? Você fica fazendo esforço para dar certo com aquela pessoa, sendo que não deveria ter esforço, deveria ter dedicação de ambas as partes. Isso é condução. Se eu fico fazendo esforço, eu estou querendo forçar o outro a ser como eu gostaria que ele fosse. Aí já é controle, já está errado. A condução ela é muito mais leve do que isso. É mais você se posicionar, a mulher vai se posicionar também, e ambos vão alinhando ali o relacionamento. Gente, é mais fácil do que parece. O problema é que a gente complica. Mas é fácil. Se tiver diálogo assertivo entre os dois, não tem tanto problema. Por exemplo, tô namorando alguém. Eu sou uma pessoa que, como já fui traída, apesar de fazer muitos movimentos de autoconhecimento, eu tenho gatilhos de insegurança. Qual a diferença do autoconhecimento? Eu sei que isso é meu. Às vezes eu posso sair com uma pessoa e o gatilho é disparado. O que, que eu faço ao invés de outras pessoas? Eu chego pra ele, amor, então, essa situação me deixou um pouco insegura. Dá pra gente poder conversar e ver se sou eu, se é você? Vou conversar com a pessoa. Pronto. Às vezes é eu, às vezes é ele mesmo. Às vezes juntos a gente chega num acordo em que ele realmente pode melhorar alguma coisa ou eu posso melhorar alguma coisa. E pronto. Agora as pessoas hoje são assim. Tem alguma coisa que não gosta? Ah, vou ficar quieto, né? Vai que ela termina comigo. Ou já cria um caos por uma coisa desse tamanhozinho. Mas o que eu mais vejo são homens omissos. A maior parte da relação, a mulher perde completamente a honra com ele, porque é tudo honra, né? Falta de respeito, falta de admiração. Ela começa a ver ele como um incapaz. E para que a mulher honre o seu homem, ela tem que perceber o quão. Cuidado com isso que eu vou falar agora. Eu tenho que perceber o quão perigoso esse homem é. Deixa eu explicar o que é isso. Não é que ele vai bater em mim, mas eu tenho que saber que ele é homem o suficiente para se posicionar comigo. É isso. Não é que ele vai bater em mim, vai me agredir, não é nada disso. Mas eu tenho que saber que se eu forçar demais, ele pega as coisas dele e vai embora. Eu tenho que sentir isso nesse cara. Porque senão, é aquela coisa, né? Limite é a gente que coloca, né? E vice-versa, viu, mulherada? É a mesma coisa. O homem tem que ter a noção que se ele ficar aprontando demais com você, ele vai te perder. Eu vejo muitas pessoas com medo de pôr esse limite, sabe? E que faz parte dessa condução, né? Esse colocar limites também. Essa parte da omissão ela é muito interessante, Camila. Especialmente porque me parece ser realmente uma coisa que, bom, talvez sempre existiu, mas hoje em dia, a cada ano que passa, que eu lido mais com pessoas, parece que isso está surgindo aos montes, ou porque isso realmente é um problema que é muito recente, ou porque talvez realmente os homens eles estão tendo uma. Isso é fato, né? Tanto mulheres, homens, por causa desse avanço, dessa modernidade de certas culturas, de certas visões, e talvez do desapego de outras culturas, de tradições, e etc, etc, etc. Vai para outro lado isso daqui. As pessoas elas têm tido um declínio. E esse declínio, por exemplo, afetivo também, causa esse tipo de situação em que há omissão. Então, o homem moderno ele está sendo muito mais omisso, tem vários fatores por causa disso, mas essa omissão, principalmente na questão afetiva para com a mulher, então esse âmbito afetivo sexual, isso é um grande problema quando falamos sobre condução, não só sobre a sua condução, da sua narrativa, porque não tem como você conduzir a sua história, que você é o protagonista, se você não atua como protagonista. Por exemplo, eu gosto de falar para o pessoal da seguinte maneira: bom, você é protagonista na sua história, mas você, ao mesmo tempo, é coadjuvante na história de outras pessoas, né? Ao mesmo tempo que você também pode ser, sei lá, só um figurante, de alguma maneira você está presente na história de outras pessoas. Agora, se você não se põe como protagonista dentro da sua própria história, e você ser o protagonista vai envolver com certeza um grau de clareza, de consciência, de discernimento muito forte, porque o protagonista é óbvio que para quem tem um certo estudo sobre, sei lá, arquétipos,
Ele tem que ter uma jornada do herói. Obviamente, você vai sair de um lado, né? Você vai sair daquele menino amedrontado que tinha o adolescente. Putz, vários caras aqui podem se identificar com isso, assim como as mulheres também, sob certo aspecto, sabe? O adolescente fragilzinho, que não tem coragem para falar com a mulher, que não tem coragem para se impor, que tem medo, que não sabe como beijar, que sabe que faz isso, que compra e-book de sedução e por aí vai. E que ele passa por uma pequena jornada do herói, digamos assim, onde ele chega perto, muito mais perto, de um produto bruto do que é o homem muito mais maduro afetivo. O homem que sabe lidar com a mulher, que sabe falar com a mulher, que sabe que tipo de mulher ele gosta, que tipo de mulher ele não gosta, ele sabe como lidar com a mulher. É óbvio que quando eu falo sobre como lidar com uma mulher, putz, aí os caras vão falar que a gente precisa de uma Bíblia de 800 páginas só do primeiro tomo, de 5 tomos, sei lá. Tem gente que brinca demais sobre isso. E cria-se muito misticismo do que é lidar com a mulher. Mas, porra, você está simplesmente lidando com outro ser humano. Então, você diminui, você aumenta, mas você vai diminuindo as coisas. Então, antes de, uma mulher, místico, não, uma pessoa. E antes de lidar com aquela pessoa, você tem que lidar consigo mesmo. Então, tratando-se da sua história, de conduzir a sua história, primeiro, você tem que ter autoconhecimento em algum nível. Você tem que ter autoconhecimento em algum nível, e tem que ser um nível de preferência muito bom, para que, antes de tudo, você tenha clareza do que você aceita e do que você não aceita. E é óbvio que a gente não nasce com isso, com esse tipo de conhecimento, a gente não recebe o manual do papai e da mamãe, a gente vai descobrindo isso. Tem coisas que estavam no meu manual até, não sei, lá, capítulo 7, e hoje no capítulo 9, 12, já não estão mais. Eu rabisquei. Isso fazia parte da minha biografia no passado, hoje já não faz mais. Então, no passado, eu tolerava, por exemplo, vestido curtíssimo. Talvez eu tolerasse. Hoje, eu não tolero mais. Hoje, eu sei que isso para mim não dá. Assim como eu sei de X, Y, Z. Então, não vai haver uma omissão a partir do momento que eu tenho uma clareza daquilo que eu não tolero, e eu tenho uma clareza de que na minha história, na minha narrativa, onde eu sou o protagonista, eu não posso permitir que uma outra pessoa, né, nesse caso, nesse contexto, nesse cenário, é coadjuvante, está querendo assumir esse papel, né, e está prejudicando a minha narrativa, ao ponto de que a minha história, para mim, ela não seja palatável, ela soe muito, sabe, negativa, muito, não tem gosto, não tem sabor em viver essa vida. E aí a pessoa vai se anulando dentro da própria história. Isso é muito sério e é muito triste ao mesmo tempo. Então é uma coisa que os caras eles têm que prestar atenção. Então a imposição de limites, você não precisa chegar lá como se fosse o César falando, não vai acontecer isso, não sei o quê. Você tem que falar com um certo jeitinho e tudo mais. Você tem que se entender primeiramente. E aí depois você comunica suas questões e aprenda a se posicionar. Porque além disso ser muito importante para você, isso também vai ser importante para outra pessoa, isso vai ser, em vários níveis, vai ser muito atrativo para a mulher também, como a Camila falou, de uma maneira excepcional. Não é um perigo no sentido de você ser um cara agressivo, mas é um sentido, sabe, é uma coceira que vai ter lá no fundo do cérebro dela de que, opa, esse cara, ele realmente ele demonstra um grau de maturidade, de aspereza, digamos assim. Ele tem esse conteúdo áspero, de que ele já está meio que encaminhado, ele sabe aquilo que ele quer, ele não vai tolerar essas coisas, ele está bruto, ele está pronto. Ele é meio que maleável em certo aspecto, porque as pessoas evoluem, abandonam, mas não dá para brincar com isso daqui. Porque à medida que eu causo ali uma certa força vai ser causada de volta em mim também. Isso aí é uma das leis de Newton. Então, à medida que ela tenta causar um impacto nele, esse impacto retorna. Não que o cara vai devolver um tapa, não é nesse sentido que eu estou falando, mas ela sente que ali existe uma moldura muito sólida. Ali existe um homem que é bem concreto, por assim dizer. É igual o Dr. Elcio escreveu aqui, é mais ou menos, é exatamente isso que a mente feminina pensa no nível mais inconsciente. Se eu ganho dele, todo mundo ganha. Como é que esse cara pode me proteger, então? É exatamente isso, tá? A gente entenda que há uma construção ancestral.
A mulher está acostumada a nível ancestral a sermos protegidas e cuidadas pelo masculino, até porque a biologia feminina, meu corpo, não é feito para as atividades do corpo masculino. Gente, foi Deus que fez assim. O universo foi criado assim, Buda lá, Jeová, não importa. Seja lá o que criou o ser humano, que criou esse universo, ele criou o universo dual. Tem o masculino e o feminino, e cada um tem a sua potência, cada um tem o seu lugar de fala, o seu lugar de vida. E a gente não é feita para fazer o que o homem faz. Não é, gente. Não é. Eu nem dou conta. Tem coisa que eu nem dou conta. Mulheres que praticam esportes totalmente masculinos têm que tomar testosterona. Porque o nosso corpo não é feito para isso. E a nossa mentalidade, ela é de acordo com a nossa biologia. Isso é uma construção. Por isso que dá tanto desequilíbrio. Um dos primeiros passos que eu falo com todo cliente meu, que é que a gente começa de construção dessa moldura, é esse autoconhecimento, né? Que é o autoconhecimento, que é o homem começar a ver valor nele. A mulher também, lógico. Ele te traz o início, né? Do processo de quebra da escassez. Eu sempre pergunto isso para todos os meus clientes quando eles começam, né, esse processo comigo. O que a mulher ganha se relacionando com você? Tem homens que não sabem me falar. Olha que triste. Cara, pra mim ela não ganha nada. Nossa, que bosta, né? Cadê você vendo o seu valor? Porque, sem dúvida, tem muitas coisas que você agrega nesse relacionamento. Se não tem, bora desenvolver. Que tá errado. E eu vejo muitos homens que ficam na zona de conforto, que a gente até fala que às vezes é o profano masculino, né? Que é essa questão do comodismo. Não cuida do corpo, não melhora a vida profissional. Fica ali, aquela coisa estática, aquele adorno na sala. E aí a mulher vai embora. Porque uma das coisas que o feminino ama é o movimento masculino. Porque o movimento faz parte da condução. Então, gente, tem uma coisa que eu fico encantada, é quando eu converso com um homem e ele me fala, não, de manhã eu treino, aí eu vou trabalhar, aí depois eu faço não sei o que, eu fico assim, ai, que massa. O cara não para. Toda mulher fica encantada com isso. Não que ele não descanse, não é isso. Alguns homens confundem. Mas é um homem que tem perspectiva de crescimento, ele tem ambição. Gente, não tem nada mais atraente que um homem com ambição. Não é um homem ganancioso, percebe a diferença? É ambição. É um cara que pode ser um motoboy hoje. Mas ele tem ambição. Ele fala, não, olha, hoje eu sou motoboy, eu tive um cliente assim já. Cara, eu sou motoboy, mas eu tô comprando o meu apartamento, porque eles ganham dinheiro, motoboy. Tô comprando o meu aqui, já tô fazendo um investimento ali. Eu ficava assim, nó, cara, você é muito massa. E ele tinha vergonha de ser motoboy. Eu falei, cara, olha o tanto de coisa que você faz. Olha o valor agregado. Eu tô falando de dinheiro aqui, porque muitos homens falam de dinheiro. E o resto que ele também agregava? Um cara carinhoso, um cara fiel, um cara dedicado. Isso tudo é valor agregado numa relação. E que hoje não é tão fácil de achar. É um cara que cuida da saúde, né? Terapia em dia. Tudo isso conta, gente. Não, sensacional. Eu acho que não, é só essa parte aqui da live, aqui, com esse, de certa forma, com esse testemunho aqui, já vale para o pessoal já deixar o like, já deixar um comentário aí com a mãozinha batendo palma. Tanto por causa do exemplo dessa pessoa com quem você conversou, que você tratou, né, desse rapaz que era motoboy, ou ainda não sabemos, mas que ele está em movimento. E o movimento, tanto essa parte que Camila falou de uma perspectiva antropológica sobre homem e mulher, sobre potências, isso daí é sensacional. Por vários motivos. Se a gente for abordar uma perspectiva simbólica do homem, do ser humano, depois a gente pode falar do homem, movimento é vida. Movimento é vida. E o movimento, na perspectiva metafísica, ela é transformação. Então, nós falamos sobre, por exemplo, autoconhecimento e sobre potências masculino e no feminino. Então, cada homem e cada mulher tem em si as suas potências como entes pertencentes àquele sexo. Então, o homem, à medida que ele avança através da juventude e adentra na idade adulta,
ele descobre potências, assim como a criança, ao se tornar adolescente, descobre também essas potências, e essas potências amadurecem ao ponto de se tornarem valores plenos, concretos, ou na linguagem metafísica mesmo se tornar ato. O ato, ele é o valor concreto, ele é o valor pleno. Então, quando nós falamos de um homem que desempenha um belo papel como líder, como um belo papel como alguém que luta, que trabalha como este rapaz que é motoboy, essa ambição, nós estamos falando de um homem com um valor metafísico em ato, concreto. E, embora às vezes as pessoas elas podem titubear, dependendo do momento em que elas se encontram na vida, e a gente teria a ver talvez com as 12 camadas do professor Olavo, enfim. E este homem que está mais maduro nesse aspecto, isso daí tem um enorme valor. E aí, quando a gente fala sobre condução de relacionamento, nessa perspectiva ainda na antropológica, também como numa visão sociológica atual, o homem sempre foi esse ser que ele vai à frente, que ele caminha à frente para que ele traga certos valores que são pertinentes ao masculino. Obviamente, hoje, se a gente for ver a sociedade como ela é, isso está um pouco aplanado, né? Mulheres trabalham, homens trabalham, os dois têm condição de sustentar uma casa, dependendo do trabalho, né? Enfim. Tanto que homens que assumem empregos mais de força bruta, que exigem essa aqui, eles ganham geralmente menos. Então, nós temos mais mulheres nas faculdades, assumindo cargos melhores. As mulheres ganham bem pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, esse valor antropológico ele ainda pertence no reino simbólico que está ainda dentro do imaginário do ser humano atualmente, embora exista uma puta luta doutrinária para diluir isso daqui. Ainda que exista essa luta, esses valores eles ainda existem. Então, por exemplo, quando o cara fala... vejo muito disso, tanto em comunidades Red Pill, nessas discussões e tudo mais, mas tem caras que não são, mas também que não percebem, e a Camila trouxe esse exemplo, né? O que ela ganha, né? O que ela ganha? O pessoal tem essa discussão, né? O que ela traz para a mesa? Beleza, já discuti isso aqui também com o rapaz, mas o que você traz para a mesa? Isso, inclusive, era um dos pontos que eu tinha separado aqui para discutir. Porque você tem que trazer algum valor, você tem que entregar algum valor, e você ter esse valor para entregar, primeiro, é muito bom. Antes de que você, no caso, cobre os valores dela. Isso daí é óbvio. Você tem que ter tanto esse conhecimento, né, protagonístico, por assim dizer, da sua história, dos pontos altos da sua história, onde você possa falar para outra pessoa, né? Óbvio que você não é uma história completa, mas até aqui você tem que saber falar para ela, não, o ponto alto da minha vida é esse, meus valores são esses, eu sei falar sobre isso daqui, eu sei fazer isso, me põe para fazer, isso aqui é piada interna dentro da página, mas me põe para fazer um estrogonofe de frango que eu destruo qualquer um da concorrência. Então, meus pontos fortes. Eu faço isso muito bem. Eu acho que foi o Elcio, acho que é Elcio, né? O doutor Elcio comentou que ele abre um jato de palmito aí como ninguém. Então, beleza, é um ponto forte. Uma brincadeira? É uma brincadeira, mas, sabe, você mistura elementos reais, concretos, com uma narrativa lúdica. Isso é muito bom dentro de uma interação com uma mulher. Então, o que ela ganha é importante você levar em consideração. Não só ela, mas o que outras pessoas ganham estando ao seu redor. Sócios, colegas de trabalho, sua esposa, sua namorada, uma mulher que você está querendo conhecer. O que essa pessoa ganha? O que você tem para oferecer de concreto, não só como potência, né? Porque as potências elas ainda vão ser trabalhadas nessa linguagem metafísica aristotélica, mas o que está concreto aí? Não, hoje em dia eu consigo liderar, eu consigo conduzir, eu consigo entregar algum valor, eu consigo assumir responsabilidade, e se essa mulher vier se relacionar comigo, ela não vai precisar se preocupar com vários elementos, porque eu consigo assumir essas responsabilidades e esses riscos. Então, isso daqui eu dou conta. Agora, tem outros valores que são referentes a ela, que aí já é problema dela, ela que vai ter que entregar, ela vai ter que me alcançar nisso daqui. Mas o que é meu para entregar, eu estou confiante disso daqui. Então, isso daqui é um ponto muito bom. E a ambição, ela se correlaciona perfeitamente com esse tema. Eu tenho um caso, né? Não tem problema eu falar, que é um exemplo que eu quero trazer para vocês real. Um cliente, quando ele começou comigo, ele estava saindo de um relacionamento muito tóxico. E aí a gente fez todo um processo, ele conheceu uma outra pessoa depois e começou a relacionar com ela. Como ele já estava muito mais forte, ou seja, no masculino dele, com a postura construída,
Ele começou a ver nessa mulher alguns pontos que ela estava atrás dele, no sentido dele, cuidado do corpo físico, ele é um cara que treina, que se cuida, de construção mental, ele é um cara que estuda, que tá construindo a vida dele para crescimento, e ela não. E aí ele começou a conversar com ela, ele deixou os valores dele na mesa. Ele, cara, então, acho você uma mulher incrível, mas cuidado do corpo é importante para mim. Uma mulher que cuida da mente é importante para mim, porque eu quero uma companheira de vida, eu quero uma mulher que eu vou ter orgulho e que vai me acompanhar. Ele pôs isso na mesa. Um mês depois que estavam ficando juntos, que ele foi percebendo esse comportamento dela. E aí, na nossa última conversa, que ela não tá conseguindo acompanhar ele muito, ele me falou uma frase que eu não esqueci. Ele falou assim, Camila, hoje, depois desse processo todo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, eu sei o homem que eu sou. Eu sei que eu sou um cara raro. Eu sei que eu sou capaz de transformar a vida de uma mulher. E eu sei que eu tô disposta a construir uma família muito foda. Se ela não quiser, tudo bem, eu vou embora. Porque eu não vou ficar com uma mulher que não honra os meus valores. Eu falei, cara, bate pau pra ele na aula. Eu falei, peraí, vou gravar. É isso. Um homem que saiu de um nice guy completo pra isso. Não é que ele é arrogante, ele não é arrogante. Ele sabe quem ele é. E ele tá dando a ela a oportunidade de acompanhá-lo. Ele não tá forçando. Percebe que isso é condução? Só que ela percebe, o cara treina todo dia. O cara se alimenta bonitinho. O cara trabalha, beleza. E a mulher comendo hambúrguer todo dia? Não passa com ele, não vai dar certo. Aí tem duas opções. Ele vai largar a academia dele e acompanhar ela. Ele vai ficar com uma mulher de trocentos quilos, e aí não tô julgando nada, mas não é um valor que ele gosta. Ou ele vai encerrar isso no início e vai dar a oportunidade de conhecer outra pessoa melhor, que tem a mesma vibe que a dele. E ela vai perder um cara foda, porque vai, que ele é um cara foda. É escolhas, é isso que é condução, é isso que é deixar os seus valores na mesa. Quando eu tô conhecendo alguém, eu deixo meus valores na mesa, a pessoa escolhe. Ninguém é obrigado a ficar com a gente. Aí entra a necessidade de você trabalhar seus problemas emocionais. E o homem só consegue conduzir bem uma mulher quando ele faz a cura do emocional dele, né, Fernando? Porque senão, como é que ele vai lidar com o ser todo emocional? Se ele não sabe lidar nem com o emocional dele. Por isso que é tão importante homens entrarem nesse movimento de autoconhecimento, né, e autodesenvolvimento terapêutico mesmo, gente. Porque se você não lida com o seu emocional, como é que você vai lidar com um ser que é muito emocional? São raras as mulheres que conseguem acessar a sabedoria. A sabedoria feminina é quando a mulher consegue acessar o masculino e o feminino dentro dela. Então ela acessa a racionalidade com mais leveza. Mas não são todas as mulheres assim. Os hormônios femininos realmente afetam o nosso raciocínio. Então, mulheres que ainda não desenvolveram essa habilidade, que ela é desenvolvida em várias fases do mês, ela vai te dar muito trabalho. E aí, se o cara não souber conduzir, se ele não entender de emoções, como é que vai conduzir? E eu vejo muitos homens caindo nesse ciclo. Ah, Camila, minha mulher é surtada, que agora tá na moda, né? Tem um monte de videozinho falando disso aqui na internet, né? Ai, mulher boa é mulher surtada. Será? Será que isso é uma mulher boa? Isso é uma mulher em desequilíbrio total do seu feminino? Que nem sabe quem ela é. E ela tá em surto. Antigamente, na época de Freud, né? Chamávamos de histeria. Sabia disso? Exato. A cada estudo que eu faço, eu tenho chegado à conclusão que a famosa histeria está muito associada com o desequilíbrio desse feminino. Toda mulher em desequilíbrio, ela vai para esse lugar. Porque não é o nosso lugar. A gente não sabe lidar com isso. E a mulher fica surtada, porque tá faltando um homem ali. E quando tem um homem, ele meio que puxa a mulher pro feminino dela. Ou ela larga ele, que ela não vai dar conta. Mulheres masculinas não conseguem ficar com homens masculinos, não dá. A gente não tolera. Eu sei que eu já fui assim, né, gente? Fazer o quê? Já tive essa fase negra da força. Quem não, não é mesmo? Tanto o homem quanto, né, que dependendo da origem, da onde esse homem veio, né, ou esta mulher, e às vezes o pessoal, um cara ali perguntou lá, bem mais lá para cima, se é relevante levar o passado da pessoa em consideração, sabe? É importante, mas isso aí pode correlacionar com esse assunto agora ou não. Mas o passado, ele é importante porque ele conversa conosco em certo aspecto sobre como
aquela pessoa foi parar naquela mentalidade que ela está atualmente? Como ela foi parar naquela condição afetiva que ela está atualmente? Então, você, Camila, com certeza já tem isso como conhecimento, as pessoas aqui talvez nem tanto, mas, sabe, certos estados afetivos, certos estados emocionais, eles se cristalizam dentro daquela pessoa ao longo dos anos, dependendo do ambiente em que aquela pessoa vive. Então, por exemplo, tem muita gente que fala sobre isso aqui de uma maneira muito larga, sobre a mulher cresceu sem a presença paterna, blá, 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 red flag. Também, cara, não é bem assim, sabe? Obviamente, nós temos um certo padrão de que, em dados casos, a mulher, quando ela está sem a presença paterna, coisas podem acontecer. Da mesma maneira como o homem que cresce sem a presença paterna também pode ter certas influências, certas consequências. Eu sinto isso na pele, porque eu também cresci sem a minha presença paterna. Isso, com certeza, causou um grande impacto que dificultou que eu conseguisse assumir esse papel protagonístico dentro da minha história. E eu conseguisse ser, de certa forma, esse protagonista que conduz não só a minha história, mas, por exemplo, relações. Isso acontece. Agora, o estado afetivo em que a pessoa se encontra, por exemplo, o homem, se ele realmente não tiver um mínimo de estabilidade, que é um elemento muito bonito no homem, quando ele está muito bem formado, o que propicia um estado de maturidade, ele não vai conseguir se relacionar com uma mulher que esteja também, né? Você falou que naturalmente a mulher, alguém comentou aqui, uma moça, falando que as mulheres elas são cíclicas. Isso é uma realidade. Se a gente for pegar a mulher e observar ela durante um mês, a gente vai perceber, evidentemente, que dentro deste um mês, coisas acontecem no corpo dela e que isso reflete no psicológico dessa mulher de uma certa forma. Eu não vou falar aqui necessariamente que, como alguns caras pregam, né, que a mulher é inferior por causa disso. Não é dessa maneira que a gente trata isso. Nós estamos apenas atestando que essa mudança hormonal causa impactos. É até engraçado a gente perceber que o anticoncepcional ele é um dos medicamentos mais utilizados no mundo. Anticoncepcional, antidepressivo e Viagra. É curioso isso. Mas o anticoncepcional, ele causa, né, se a mulher está utilizando há um certo tempo, essa interrupção desses ciclos. E a mulher muda a perspectiva dela nisso. Existem uns estudos bem interessantes de que antes de você se casar com uma mulher, se ela utiliza anticoncepcional, você deveria esperar ela parar de utilizar ou pedir para ela parar de utilizar e ver se ela ainda vai amar você depois desse período em que ela parou de utilizar o anticoncepcional. Porque a perspectiva dela pode mudar de você. Isso é muito engraçado. Mas existem ciclos. E se o homem, primeiro, ele não tem esse conhecimento desses ciclos, que é óbvio que a maioria das pessoas tem, mas não sabe lidar com isso, e ele não tem um lado afetivo estável, ele não tem um lado afetivo rígido, maduro, de homem mesmo, virtuoso. E essa parte da virtude é muito engraçada, porque simbolicamente, na etimologia, virtus significa moral, uma força moral, significa hombridade, e o prefixo vir ou vir significa homem. Significa varão. Então, o homem que quer se tornar mais maduro, que quer se tornar mais homem, por assim dizer, ele não deve buscar só construir um shape, porque um shape não vai te garantir uma boa condução dentro de um relacionamento. Mas é óbvio que o shape ajuda, porque você está aqui trabalhando não apenas simbolicamente com algo que te conecta com uma parte, né, muito antiga, onde os homens estavam ali levantando peso para sobreviver, fazendo coisas, trabalhos braçais, coisas que hoje, na nossa realidade, já não existem aos montes. Meu trabalho aqui é super soft. Se eu não treinasse, se eu não fizesse outras coisas, eu não tinha calos nas mãos. Eu seria um cara muito afeminado, e efeminado talvez, porque meu trabalho aqui é ler livros e tudo mais. A gente pode até conectar isso aqui, por exemplo, uma frase incrível, que eu não me lembro agora se é Aristóteles, se é Sócrates, eu acho que é Aristóteles, onde ele fala que desgraça que seria para um homem ele viver sem ele conhecer o potencial pleno dele, não é? Sobre ele realmente ele dar alguma coisa a mais. Então, o homem que se dedica a essa parte, que se dedica a ser mais maduro, que se dedica a virtudes,
fortaleza, barra coragem, temperança, prudência, justiça. Ele se torna um homem mais maduro, ele se torna um homem mais, né, superior, mais íntegro, mais forte, mais homem também, mais maduro, que é o nosso foco, e mais capaz de conduzir. E aí, nessa condução que ele se tornou mais capaz, a mulher vai com certeza sentir muito mais admiração, desde que também, obviamente, ela seja uma mulher minimamente estável. Né? Alguém falou sobre quarta camada, mas além da quarta camada, porque a pessoa quarta camada ela vai querer meramente conforto para o lado afetivo dela. E óbvio que o homem ele vai conseguir dar esse conforto, mas não dessa maneira, porque ele já vai estar muito mais além na vida dele. Ele já está numa cesta, por exemplo. Então, a mulher vai olhar para essa estabilidade no homem. E essa estabilidade ela vem através, obviamente, né, daquele momento que ele doma os próprios demônios, doma os próprios monstros, ele vai até o porão, e ele abre e vê o que está acontecendo lá dentro, e ele doma o que tiver naquele escuro e se torna bem com aquilo lá. E aí, após esse entendimento, desse domínio, ele adquire, ele volta de lá, ele emerge muito mais perigoso, como a Camila falou, muito mais capaz, muito mais áspero, com calos nas mãos, e isso passa, né, uma sensação que é de maturidade, que é de capacidade, que é de competência. E pessoas, homens competentes, como o título da live é sobre o homem conduzir a relação, homens competentes conduzem melhor, até porque eles têm mais experiência também. Então, esse aqui é um ponto essencial. Não, e eu falo isso muito com os meus clientes. Gente, o homem que aprendeu a controlar o próprio piu-piu já tá na frente. Porque eu percebo que o maior calo de Aquiles da maioria dos homens é a sexualidade desvairada. Não derruba, Laide. Porque eu percebo que a maioria, a mulher não faz nada. Gente, pensa comigo. Eu falo isso com todos os homens que eu converso. Como você deseja ser respeitado por uma mulher se ela pode te dar nada e ela te vê na quinta-feira, 3 da tarde, e você aceita? Ah, mas eu não posso perder a oportunidade. Você é o quê para essa pessoa? Percebe a falta do valor? Esse cliente mesmo que eu dei o exemplo, quando a gente começou lá atrás, ele tinha uma vida promíscua, né? E hoje, ele não fica mais por ficar. Acabou. Ele só fica com alguma mulher, agora tá namorando, né? Mas antes dessa, ele só saía com uma mulher para conhecê-la com propósito de namoro, senão ele não ia. Ele, Camila, mulher me mandou nudes, não vou. Mulher que começou os papos, não vou. Eu entrei no Instagram dela, só tem cardápio, peito, coxa, não vou. Isso é o homem ter o seu valor. Poxa, é sério que eu tenho que ter só uma florzinha nas pernas que você já vai? Tudo, eu não preciso fazer nada. Olha que pouco. Eu vejo a maioria dos homens sendo conduzidos por isso. Gente, isso é muito fraco. O homem conduzido por Pepeca é muito fraco. E a mulher não vai respeitar ele, nunca vai. Uma mulher que sabe, que prende o homem desse jeito, ele nunca vai ter o respeito dela. Nunca. Isso é um fato, né? Fato. E é seríssimo. Você falou sobre essa questão do cara, por exemplo, ele ser controlado pelo próprio falos. Vamos falar dessa maneira aqui. Colocar em latim, eu gosto do latim, não? O falos. O homem com o maior calo de Aquiles, né? O calo. Não é calo, eu esqueci a palavra agora, é o tendão, né? Acho que é tendão, se não me engano. Enfim. É o tendão de Aquiles mesmo, não é? Acho que é. Isso. De uma maneira geral, para os homens, é o falos erectus. Eu gosto de falar aqui nos stories. Que isso daí realmente atrapalha imensamente a capacidade do homem raciocinar. Por exemplo, teve uma parte que a gente estava conversando certa vez, e ele falava da seguinte forma: cara, eu não tô nem aí. Se, por exemplo, eu estou com uma grana curta e eu vou sair com tal mulher e eu vou gastar essa grana com ela, porque o que não foi com essas palavras, mas o sentido é esse. Eu não tô nem aí, eu tô gastando dinheiro. Pô, eu tô aqui, eu tô vivo. E aí vem essa premissa, esse argumento, que é um argumento que é muito fraco. E, cara, se vocês estão vivendo conforme esse modus operandi, digamos assim, você está sendo um cara gado. Você está colocando mulher também no pedestal e, ao mesmo tempo, você está reduzindo o protagonismo que você tem.
E está se comprometendo financeiramente e de várias outras formas. E você não vai conseguir. Se você tem esse objetivo de conseguir uma boa mulher, você não vai conseguir. Por exemplo, o cara se compromete financeiramente, sabendo que não pode, para sair porque quer comer mulher, que quer pegar, quer fazer isso, aquilo. Perdoe-me o vocabulário. Mas tem caras que se comportam dessa maneira. Ou seja, esse pagos conduz o homem. E numa linguagem tomista, metafísica tomista, então é como se essas potências sensitivas do ser humano, aquilo que é mais baixo do ser humano, está conduzindo aquilo que é mais elevado. Então, essa parte, esses apetites intelectuais, cognitivos, como vai dizer, por exemplo, São Tomás de Aquino, não estão controlando o homem. Então, o homem ele está vivendo em um dado momento, um estilo de vida que é inferior à qualidade, à dignidade humana. Ele está vivendo abaixo do que é a dignidade humana. Nem animais, ele está vivendo se brincar abaixo da dignidade dos animais, porque os animais, pelo menos, eles têm a desculpa de não serem seres racionais. Então, o animal ele não vai falar, não, beleza, peraí, eu vou deixar de guardar a comida aqui para o inverno e vou ali ficar tentando transar, etc., por assim dizer, porque eu estou com vontade, porque, não sei. O animal não faz isso. Ele tem os instintos. E ele vive conforme esses instintos, né? Enfim, deixando para lá esse pedaço. O homem não. O homem ele tem essa capacidade de raciocinar. Não, peraí, beleza. Eu tenho aqui dinheiro trocado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não vou fazer isso, porque não quero bagunçar minha vida. Por exemplo, não vou sair às 3 da tarde lá comer, não sei quem, fazer o que das quantas, porque eu vou perder essa oportunidade. Não, não é assim. Você tem que raciocinar primeiro quais são as suas prioridades. O que é valioso? Sabe? Você está realmente valorizando tanto esse tipo de interação ao ponto de atropelar várias partes da sua vida, várias prioridades, meramente por causa disso, sem compromisso algum. Tem que pensar um pouco nisso, porque do contrário, você está reduzindo a dignidade da sua vida humana. E aí não tem como você ter uma vida satisfatória. Talvez agora pareça ser satisfatório para você, mas no longo termo, né, com o passar do tempo, você vai sentir o peso que é estar empregando a sua força vital, sua energia, seu dinheiro, seu tempo, sua psique, né, digamos assim, em futilidades que realmente não vão te agregar em nada. E hoje, infelizmente, a mulherada tá muito assim também. Eu vi alguém falando aqui sobre a mulher precisa de amor, tem isso mais não, tá? Tem uma galera de mulher hoje que é só vucu-vucu mesmo. E é só isso. E tem uma galera de mulheres que usam isso para conseguir benefícios e que conseguem. Já cansei de pegar caso aqui de cara bancando mulher por causa de vucu-vucu. E ela deveria ter pelo menos uns 5. Cada um pagava uma conta. Isso para mim não tem diferença de GP, mas aí já é outra discussão. Gente, eu falo isso com todos os meus clientes homens. Aprenda a controlar o seu próprio corpo. Já é metade do caminho. O cara que controla o próprio corpo, a própria mente, acabou. Aí depois vem a parte da conexão espiritual, que aí já é um degrau mais profundo ainda. Que é para você acessar essa sabedoria mais sublime, vamos dizer assim. Mas você aprender a controlar a sua mente, seu corpo, você já consegue ter uma boa relação. Já dá para escolher mulheres melhores, que é outro ponto, né, gente? Que também não adianta. Eu quero conduzir uma relação. Aí pega a mulher lá, tá toda sambada, que quer mandar em todo mundo. Aprenda a selecionar também, que eu vejo muitos homens insistindo com mulheres que não tem o que fazer. Eu ouvi alguém aqui perguntando, a mulher trai uma vez, vai trair de novo? Provavelmente vai. É muito raro. Existem casos que acontecem, a pessoa nunca mais trair? Existem. Mas a pessoa só consegue vencer isso se ela vencer o motivo que levou ela a trair. Então, a traição, normalmente, ela não acontece à toa. O que aconteceu para rolar a traição? Se vocês não trabalharem o que aconteceu, ela nela e vocês na relação, vai adiantar nada. Vai dar 3 meses, daqui a pouco tá dando de novo. Outra pessoa. Então, selecionar bem a mulher também é o outro ponto do homem conseguir conduzir a relação, né? Porque eu vejo muito homem selecionando mulheres aí, pelo amor de Deus. Gente, e ficando, já dá pra conhecer. Já, olhando o Instagram da moça, já conhece metade. Ficando com ela, já dá pra conhecer. E os caras ficam insistindo. Como as mulheres que, pelo amor de Deus. Aí, a gente não tem como conduzir, não. Dificílimo, não é? Mas caramba, esse assunto aí da traição aí sai um pouco do tema, mas
É outro tema, outra live. É outra live falar sobre isso daí, até porque, nossa, recentemente eu falei muito sobre traição aqui na página, porque eu fiz um vídeo respondendo uma ideia sobre traição, sobre amor, aí muita gente veio falar sobre isso e veio perguntar sobre isso também. E traição é sempre um assunto complicado, só respondendo um amigo lá, provavelmente ele está perguntando porque está com a dor, ou ele está pensando nisso daí também. Às vezes a pessoa nem sequer traiu ele, mas ela confidencia que traiu o antigo cônjuge, ou o antigo namorado. E uma pessoa que traiu uma vez, volta a trair de novo? Não necessariamente, mas é muito difícil a gente conhecer a mudança pela qual aquela pessoa está passando para determinar se mudou ou não mudou. Porque só Deus conhece o coração da outra pessoa. Só Deus. E, caramba, é um assunto que é muito difícil, é muito complicado. Envolve uma jornada aqui de amadurecimento que é muito sério, que é muito difícil. E além de toda a superação acerca do motivo, né, do por qual aquela pessoa traiu. Às vezes a gente fala sobre traição, e traição é sempre uma coisa condenável, mas tem caras que vão se envolver com mulheres, que eles não vão saber conduzir a relação, e aquela pessoa do outro lado da mulher, ou a mulher com relação ao homem, esse ser humano, ele não vai ter a disposição moral sólida. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela pessoa, por não ter essa disposição moral sólida, ela pode estar muito mais inclinada a dois pontos. Falar mal de outras pessoas, sei lá, furtar alguma coisinha ali, uma coisinha pequena. Tudo bem, ela não vai roubar um celular, mas talvez ela rouba alguma coisinha na casa da prima, da irmã. E também, talvez, trair. Isso pode acontecer. Sabe? Não quer dizer que ela vai trair, mas ela tendo essa disposição moral que não é tão sólida assim, ela pode trair. Tá? Ela pode trair, pode. E aí, se o cara realmente se coloca, isso aqui eu também já tive umas mentorias com os rapazes que também passaram por situação similar. Se ele coloca numa situação, ele se coloca numa situação onde ele não tem uma condução firme, ele não tem uma postura firme, ele não apenas firme, mas uma condução que entrega valor concreto para o outro lado. Se ele entrega para o outro lado, para a mulher, apenas dificuldade, problema, sabe, incerteza, omissão, que a gente já falou, ele, de certa forma, empurra essa mulher para um estado que vai, talvez, possa fazer com que ela veja mais valor em outros homens. E aí, se ela tem uma visão ambivalente ali, digamos assim, do relacionamento dela, então, por exemplo, ela vê valor no relacionamento dela porque é um relacionamento que satisfaz ela, sei lá, financeiramente, digamos assim, mas não satisfaz em outros aspectos, e ela queira, né, ela não tem essa disposição moral muito bem construída, ela pode se inclinar para um lado onde ela vai começar a conversar muito mais com o instrutor da academia, ela vai começar a conversar muito mais com sei lá quem, com outras pessoas, e isso pode abrir espaço para que surja né, essa relação infiel, essa infidelidade, esse contato entre os dois. Então, às vezes, o homem empurra a mulher nesse lado também. Não é explicando, justificando, mas existe, às vezes, essa explicação. Para toda ação, há uma explicação. Ela traiu porque ela é mau caráter. Sim, a pessoa traiu. Também, mas a falta do posicionamento masculino pode, sim, para uma mulher que já não tem essa base forte, ele é um bosta mesmo, banana mesmo. E tem mulheres que pensam exatamente assim, tá? Sim, exatamente. Não quer dizer que eu vou ser sempre traído, não. Obviamente, é difícil você conhecer como é que é essa disposição moral da outra pessoa. Se você não mudar a Sim, você pode conhecer à medida que você vai convivendo com ela, vai conversando, vai passando o tempo a dois, namora. Depois você pensa em casar. Casar é o ápice. Você só casa com alguém quando você já tem, tipo assim, certeza que essa pessoa aqui vale esse investimento. Agora, você tinha esse tempo, sabe, conhecendo, ficando, namorando para conhecer melhor. E se você percebe que realmente tem coisas ali que estão muito erradas, aí você sai. Porque você já sabe sobre essas questões, sobre valores pessoais, sobre a sua narrativa, sobre você não querer participar disso e etc. É isso. Depois de fazer uma live só sobre traição, que eu acho que esse assunto está doendo. As mulheradas tá traindo mesmo, né, gente? Eita, nós, mulherada tá danada. Não, tá difícil. Até homens. Eu atendi um rapaz também na mentoria que ele falou que também tinha traído a namorada. Nossa, terrível, terrível. Alguém falou que o áudio tá ruim, eu imagino que esteja. Infelizmente, eu perdi o meu fone bom, infelizmente. E o pessoal não quis me devolver. A vida é difícil. Mas, ó, realmente tá difícil. Vamos dar um compilado pra galera, que nós já falamos muita coisa. O que o homem precisa
precisa, né, para poder conduzir bem uma relação? Eu percebo que o primeiro ponto é ele construir essa moldura masculina, né? Que está dentro de tudo que a gente falou aqui, né? Autocuidado, autoconhecimento, autodesenvolvimento mental, espiritual, físico, né, gente? Nós não nascemos pronto. Eu acho absurdo as pessoas que falam comigo que não precisam fazer nada. Igual eu sou É terapeuta, eu complicado, né? faço várias terapias, que se eu não fizer eu vou ficar doida. Tem que fazer, gente. Não é porque eu trabalho com isso que eu sou a supra-sumo, não é isso. Eu sou humana, né? Eu sou uma mulher normal, tenho também meus pontos. E eu falo, todo mundo deveria fazer esses movimentos de autoconhecimento. Estudo, né? Cuidar do corpo. Eu acho um absurdo a gente não cuidar do próprio corpo. Por tantos anos eu fiquei sem cuidar do meu, né? E como é que eu quero que alguém me ame se eu não cuido nem do meu corpo, né? Uma coisa meio louca isso, né? O que mais que a gente pode falar pro povo que ele tem que fazer, os homens, para conseguir conduzir bem? Bom, eu acho que antes do rapaz entrar nessa mentalidade da condução, ele tem que ter essa construção de si. E a construção de si, que vai envolver essa construção dessa moldura também, envolve a construção desse eu elevado. E o eu elevado, ele vai vir através da construção de virtudes. Então, se eu puder deixar aqui algo para o pessoal, para os homens, mulheres também, irem dormir refletindo e pesquisarem mais sobre isso depois, é como construir uma vida muito mais virtuosa, tá bom? Então, eu estou falando aqui de você, sabe? E a virtude, ela não se apresenta apenas em atos esporádicos, é você realmente assumir uma postura que vai gerar um hábito, e o hábito precisa de constância, você precisa de um tempo realizando aquelas ações com espontaneidade, decidindo isso, tomando essas boas decisões, que vão comunicar justamente essas capacidades, né, de coragem, que é a fortaleza, a virtude da fortaleza, a virtude da prudência, né, a virtude da prudência, ela, na verdade, começando pela temperança, acho que seria melhor, porque é a que mais conversa com os homens, que é essa questão relacionada aos prazeres elementares, à cama e talvez com relação à gula também. Eu sinto que isso aqui se comunica muito mais, os prazeres da cama com relação aos homens e os prazeres da mesa se comunicam muito mais com relação às mulheres. Eu tenho pelo menos essa sensação aqui. Mulheres parecem que me descontam muito mais nessa parte do alimento, da mesa, e tem que ter esse controle, essa temperança com relação a isso, e os homens com relação a esse desespero desenfreado de ter relações, de ter contatos íntimos. Então, essa temperança, esse controle disso daqui, já é um primeiro degrau para você construir uma vida muito mais virtuosa. Depois a prudência, né, que é justamente essa tomada de decisão mais acertada, mais assertiva com relação às coisas que você realiza no seu dia a dia, você ser prudente. A coragem, justamente com essa força para tomar as decisões que são necessárias com relação às outras virtudes também. E a justiça é justamente aquela parte de você lidar para com o outro, né? Você dá aquilo que é do outro, você realmente perceber que eu não vou, por exemplo, tratar aquela mulher de X forma, eu não vou tratar tal pessoa de tal maneira, porque isso vai contra, por exemplo, um valor que aquela pessoa tem como pessoa, por assim dizer, sabe? É o mínimo do valor, do respeito para com outro ser humano. Por exemplo, às vezes o cara olha para uma mulher e deseja para com ela apenas uma interação sexual plana, superficial. E às vezes isso também não é o que ela está querendo, sabe? Então, o fato de você agir com essa virtude da justiça, você já entrega a ela um valor básico que ela merece e você já comunica a ela transparência, né? De que aquilo que você quer, aquilo que você está disposto, por exemplo, eu não quero relacionamento sério. Então, você já age nesse terreno da justiça, o que permite que ela também decida se, tudo bem, então, se você não quer nada sério, eu também não vou querer também, então a gente pode ficar só nisso daqui. Sabe? Então, o cara que está vivendo, se esforçando ao máximo para ter essas atitudes, a tomada de decisões dele, desde o dia a dia, filtrado por esses parâmetros, ele já vai conseguir elevar muito mais esse eu dele, se tornar muito mais maduro, muito mais, de certa forma, virtuoso, muito mais chamativo. Isso já é um puta de um começo. Nossa, demais. Gente, é uma mudança de estilo de vida mesmo. Senão, é muito. Eu vejo muitas pessoas chegando até mim falando, eu quero um relacionamento incrível. Aí quando eu começo a perguntar, a pessoa não faz nada nem na própria vida, né? Essa questão de você assumir a condução da sua própria vida. Então, o primeiro relacionamento é você com você. Aprenda a conduzir você primeiro. Aí depois você vai conseguir conduzir um relacionamento com o outro.
Que eu vejo muitas pessoas nessa ânsia de querer um relacionamento e a própria relação com ela mesma tá um caos. Se eu não consigo nem olhar no espelho e falar, nossa, é foda, hein, mulher? Nossa, é um cara incrível. Como é que eu quero que alguém olhe assim pra mim? Eu adoro, depois que eu tô nessa jornada, já tem um tempo de autoconstrução, né? Não tem elogios mais lindos do que alguns que eu recebo assim, nossa, cara, eu acho você uma pessoa admirável. Não é lindo ouvir isso? Muito delícia. Nossa, é uma puta gostosa. Eu nem gosto de ouvir isso. Agora, nossa, é uma pessoa tão sábia, você é tão inteligente, você é admirável. Olha que delícia você ouvir isso das pessoas. É você começar a ficar num padrão de as pessoas verem você com o olhar em cima das suas virtudes. Não em cima da Exato. capa, só dessa capa aqui que vai morrer um dia. Porque é isso que a gente leva. Quem a gente realmente é. Porque essa capa que tá aí no mundo enchendo a cara, dando todo mundo, essa capa vai morrer. E quem você é aqui dentro, né? No escurinho da noite, né? Você com a sua cabeça. Tá feliz isso? Eu lembro que antigamente, antes de começar essa jornada, eu não me sentia feliz comigo. E é tão bom você fechar o olho e falar, nossa, que delícia, né? Hoje eu tô bem comigo mesmo. Essa é a condução mais importante que eu vejo que tá faltando as pessoas começarem a buscar, sabe? E, e Perfeito muitos também. homens faltam disso, né? Fica querendo conquistar a mulher, mas tá perdendo esse pedacinho. Para de olhar para si mesmo nesse caso, como você falou, sabe? Essa parte que você falou, né, sobre o elogio. Você é uma pessoa admirável. Eu não me lembro se eu já recebi exatamente dessa maneira, mas quando a mulher comunica pro cara que eu admiro você, isso realmente preenche o peito do rapaz. Assim como eu acredito que para a mulher também é muito gostoso de ouvir. Claro, se ela não está, né, como alguém comentou lá em cima, ela está numa quarta camada onde ela quer, sabe, confirmação para certas coisas. Ah, eu quero ouvir que eu sou gostosa e tudo mais. Óbvio, em certo nível, a mulher ela quer saber que o ambiente, né, que o exterior dela, que vamos usar uma analogia, uma metáfora, que o embrulho do presente é bonito. Ela quer saber que eu estou bem. E eu respondi hoje umas 3, 4 mulheres que eu fiz uns comentários ali falando sobre beleza. Que a beleza, embora nós temos um certo espaço para relatividade nesse aspecto, a beleza também ela não é só aspecto físico. Existe proporção, existe ordem, existe saúde, existe organização, existem vários elementos que compõem o que é beleza. Mas a beleza ela não é tudo, assim como para o homem. Você cuidar só do embrulho do presente não vai garantir nada. Você pode pegar uma puta folha de ouro aí, fazer um puta do embrulho, se por dentro você não tiver um bom conteúdo. Tá? E essa moldura, ela é justamente essa questão, tanto que ela te determina por fora, ela dá uma forma, mas aquilo que está por dentro também, qualquer obra de arte que essa moldura está esticando, que está deixando ali a mostra. O que há por dentro? Essa capacidade, essa competência de tomar, essa capacidade de tomar boas decisões, que torna o homem competente, sabe? Um elogio, as mulheres que estão assistindo, um elogio que o homem gosta de ouvir é qualquer coisa que seja relacionada à competência dele. Então, qualquer coisa. Assim para as mulheres que comuniquem a feminilidade nela, o homem da mesma maneira com relação à masculinidade. Então, um homem que ouve qualquer coisa que seja relacionado a putz, você é forte, você não só forte fisicamente, mas você é competente, você é muito útil, você é isso e aquilo, qualquer coisa que se comunique muito com este lado, que ela demonstra essa admiração, isso é sensacional. E você não vai receber esse tipo de elogio, caras, se você está focado apenas no embrulho. Então, essa parte do lado de dentro, ela tem que estar bem construída. Tem que haver uma jornada do herói, por assim dizer, para que você consiga construir uma série de habilidades que te tornem um homem competente, de alguma maneira, útil. Seja útil. Tenho muitos caras ali que obviamente, essas são fases da vida, né? Quarta, quinta, sexta, sétima camada, por exemplo, onde o cara já enxerga um papel social. Então, eu gostaria de deixar essa visão também, de enxergar-se como alguém que pode ser alguém útil na vida de outras pessoas, não só na sua, mas primeiro, obviamente, queira estar num ambiente estável, interno, para depois você se derramar e ser útil na vida das outras pessoas também. Útil para outros homens, útil para outras mulheres, útil para as pessoas de uma maneira geral. Que isso daí, com certeza, sabe, você não tem que sair por aí, sabe, fazendo papel de empregado, papapá. Mas, de uma maneira que você consiga
também agregar valor na vida de outras pessoas, fazendo coisas. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, Camila está aqui, ela está aqui gastando o tempo dela para ser útil para vocês. É o que nós estamos fazendo. Estamos tendo uma conversa e tentando entregar alguma coisa. Então, o fato de você conseguir fazer isso por outras pessoas também é sensacional. Praticar esse tipo de exercício de ajudar. Deixa essa mensagem também. É isso. Ai, Fernando, gratidão. É sempre muito bom conversar com você. Nós vamos marcar depois para falar desse tema que vieram aqui, hein? Veio um monte de tema legal. O pessoal trouxe. Caramba, é impressionante como surge, não é mesmo, Camila? Enfim, Tem muito tempo para a gente abordar. Com Esse certeza dá pra gente de marcar traição é um tema conversa. bacana. Vamos montar? Vamos montar ele. Claro, bora sim. Não, acho que qualquer coisa que se correlacione com traição, falando o que pode engatilhar isso para você olhar para si mesmo, se você é essa pessoa que tem essa disposição moral meio frágil, isso precisa ser trabalhado. Enfim, é algo que você já trabalha com essas pessoas aí dentro dessa terapia, algo que pode ser conversado futuramente também para deixar aqui para o pessoal ter uma pincelada por cima. Muito obrigada, amores, muito obrigada. Eu vou tentar subir a live. O Instagram tá brigando comigo ultimamente, mas vai dar certo. Qualquer coisa, vocês me chamem aqui também nos comentários. Eu e o Fernando vamos estar de olho também, né, Fê? Com certeza. Obrigada, viu? À Muito obrigada por disposição. aceitar o convite. Ah, que isso, Camila. Eu que fico grato por ter tido essa oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com o pessoal que te acompanha também. Eu fico, de fato, muito grato. É sempre muito bom quando alguém fala assim, não, tipo assim, bora ter uma conversa acerca do seu trabalho, acerca do meu trabalho. Vamos tentar trazer alguma luz para outras pessoas. Ainda que tivesse, sei lá, só uma, duas pessoas aqui ouvindo, putz, já seria uma puta gratidão. Então, eu fico realmente muito satisfeito com isso. Você tem os livros, né, Fernando? Fala aí pro pessoal, quem quiser. Tenho sim, tenho 2 livros publicados. Um tá para sair agora, uma atualização, porque, como eu falei, na passada do tempo a gente muda. E muitas coisas que eu escrevi, eu penso que precisam de uma atualização. Então está saindo a atualização, a 3ª edição do primeiro livro, Revelações Nacionais, que ainda é, ao meu ponto de vista, um livro muito bom. E o segundo livro, que é Moldura, que é um livro 300 páginas só falando sobre postura masculina, sobre frame, sobre como você, literalmente, como você pode construir em si uma postura muito mais útil, muito valiosa, de certa forma, fazer um diagnóstico do que está errado já atualmente, para que você possa conduzir melhor a si mesmo e as suas relações. Moldura é basicamente sobre isso. Então, Gente, é muito bom os livros dele, viu? Fernando, gratidão imensa. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Camila, tchau, tchau. Tchau.